Hoje nós não vamos estar falando de escatologia, não. Nós hoje vamos falar para vocês quem separa o homem. É o homem para a obra ou é o Espírito Santo? Quem separa o homem para a obra de Deus? É o homem ou o Espírito Santo de Deus? Vou mostrar para você que é o Espírito Santo de Deus que separa o homem para a obra. Estudando a Bíblia, com Jarbas Epifânio. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo número 13, versículo 1 ao 2, que a igreja ela estava ali em Antioquia e havia alguns profetas e doutores, a saber que esses doutores eram Barnabé, Simeão, Lúcio e Manaém, e também Saulo estava ali. E eles vendo aquilo ali, eles oraram ao Senhor e perguntaram ao Senhor, em jejum e oração, a quem separar para a obra. E o Espírito Santo foi de separe somente Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Eita, é forte, glória a Deus. Você tem um chamado de Deus, te apronta aí, porque o Espírito Santo vai te chamar para a obra, amém? Mas para ir para a obra, é preciso estar preparado, sabia? É preciso estar preparado. A Bíblia dá esse exemplo no livro de Atos Apóstolos com este homem chamado Paulo. Como muitos conhecem, é muito conhecedor a vida de Paulo, a história de Paulo. Mas vamos analisar algo interessante, que Paulo, ele, assim que aceitou Jesus, com poucos dias, ele já saiu pregando a palavra de Deus, como você vê no livro de Atos, capítulo número 18, capítulo número 9, versículo 18 ao 30. Mas Paulo, se não foge dali, irmãos, ele teria sido morto, porque estavam querendo matá-lo. Sabe o que acontece? Jogam ele dentro de um cesto e bota ele de muro de Jerusalém abaixo. Ele vai embora e vai para a Arábia. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3, que Paulo, ele relatando, disse, eu fui criado com um dos maiores rabinos. Eu fui instruído com Gamaliel. Então, Paulo conhecia toda a tradição judaica. Ele estava ali um homem conhecedor, mas faltava algo, ele ter um encontro com Deus, ele ter conhecimento espiritual, que ele ainda não tinha. Ele aceitou Jesus, mas ainda não tinha um conhecimento espiritual. Foi por isso que ele precisou ir, depois de ele ser expulso de Jerusalém, ele vai para a Arábia, e lá passa 14 anos, como diz em Atos, Gálatas, capítulo 1, versículo 17 ao 23 e capítulo 2, versículo 1. Ele passa 14 anos ali conversando com Deus. Então, exatamente na calma da Arábia ali, que ele teve um encontro com Deus. Então, nós vamos lembrar também que no deserto, Moisés, ele pôde ter um encontro com Deus. Vamos ver também que Elias, no deserto, ele teve um encontro com Deus. Então, olha, preste atenção. É no deserto que Deus está te preparando. Oh, glória! Para uma obra extraordinária. Por quê? Porque tu tem conhecimento, mas agora precisa ter um conhecimento com Deus pessoal. Amém? Como disse um certo escritor, César, em um dos seus livros, ele disse que às vezes nós temos um conceito errado da obra de Deus. O chamado de Deus, disse ele, é claro, de uma convicção que vem no fundo do coração. Então ninguém é pastor porque um pastor da igreja ou algum líder, disse assim, irmão, eu quero lhe fazer você um pastor. Não. Pastorado é um chamado que vem diretamente de Deus. Então muitos desejam esse chamado. Muitos querem ser aí como Põe Show, ou Benihim, ou aí um cantor espiritual que canta, que quando canta, Deus derrama do seu poder grandemente. Aí eu pergunto, está disposto a pagar o preço? Demanda alcançar o ministério? A ter sucesso? Então saiba que tudo requer um processo de preparação, de capacitação, e que não é fácil, mas Deus o capacita. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, que ele envia o Consolador,
para estar convosco. Então, a certa ocasião, um violista, ele chega em uma cidade e ele deu um conceito maravilhoso. Diz que quando ele terminou ali de tocar, a finalizar, chega um jovem para ele e diz assim: eu daria minha vida para tocar como você faz. E ele disse o seguinte: isso, o que me acontece, é porque eu dei toda a minha vida para Deus. Ele tocava muito bem, mas sabe o que aconteceu? Porque ele deu toda a sua vida para Deus. Então Deus nos chama para a sua obra e temos que dar toda a nossa vida para Ele. Jesus disse assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, há muitos frutos. João capítulo 12, versículo 24. Então, nenhum pastor se faz da noite para o dia, não. Um grande músico não se faz da noite para o dia, não. Deve haver um começo, e esse começo está, sabe onde? Em uma morte total para nós mesmos. Então temos que morrer diariamente para o nosso eu e temos que sacrificar todas as coisas. Glória a Deus. Então você tem um chamado, mas te prepara, porque Ele já está te preparando. Nós temos o exemplo de homens como Moisés, que eu já mencionei para você, capítulo de número 7, versículo 22 ao 23 e o 29 de Atos e ao 30. No livro de Joséfo também diz no capítulo 5 que Deus fez brilhar em seu rosto com tão grande beleza que por mais presença que tivessem, era igual a que estava na vida de Moisés. Então, em Atos, Estevão fala que Moisés foi preparado no Egito, conhecimento material, conhecimento secular, mas teve que ir para o deserto para ter o conhecimento com Deus. Outra coisa marcante ainda, que ainda como criança, o rei o colocou em diadema, aquela coroa, e jogou nos pés e pisou em cima dela. Então, é aquilo que eu falei no começo, está no coração. Então, à medida que Moisés crescia, ele demonstrava muito mais espiritualidade e inteligência, mesmo ali como um ato de brincadeira naquele momento, como disse Joséfo, no seu livro capítulo 5, ele estava dando um sinal que tinha um chamado de Deus. Oh, aleluia! Davi, nós vamos ver também na Bíblia, que Davi, no livro de 1 Samuel capítulo 16, do 11 ao 13, que Deus chama Davi, capítulo 16, versículo 17, o homem de guerra. Davi não era qualquer homem, não, como muitas vezes alguém tem pregado aí, dizendo que Davi era um menininho. As pessoas pensavam que Davi não era nada, mas Davi era um homem de guerra, ele foi visto como um homem de guerra. O servo ao dizer para Saul, disse: Saul, conheço um jovem moço, valente, forte, homem de guerra, temente a Deus. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Davi era um homem de guerra, forte, temente a Deus. Então, todo homem, ele para ser enviado, ele precisa do preparo, isto é, um encontro com o Espírito Santo. Os discípulos, eles foram ensinados com Jesus, mas depois teve que ter um revestimento com o Espírito Santo, como diz em Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5, quando Jesus pede para que eles fiquem em Jerusalém. Aí eles ficaram lá. A Bíblia diz que foi mais de 500, só tinha 120 que foram batizados com o Espírito Santo. Só aqueles que estavam ali, que receberam, ficaram unânime ali, esperando a bênção de Deus. Conclusão dessa mensagem.
Você pode estar perguntando: o que é que eu faço para ser usado por Deus? Deus mudou o cativeiro de Jó, não foi? Então em Jeremias ele disse: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então vocês vão me clamar, na linguagem de hoje diz assim: vocês vão me clamar e orar a mim, e eu responderei. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então por quê? Diz a Bíblia ainda: porque está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. E Jesus diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque a qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-á. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 10. Aí tem um hino interessante de uma cantora que ela diz assim: deixa eu te usar. Já viu este hino? De Sara Farias? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Então, apesar do passado e apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Então, deixa eu te usar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Então, quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mensagem que edificam, com Jarbas Epifânio.